Boa noite para quem está chegando aí. Sejam bem-vindas, né, ao nosso workshop. Paternidade também é função de mãe. Então, boa noite, Bárbara, Luciana. Tem outra pessoa aqui que não aparece o nome para mim. Se puder colocar no chat, eu agradeço. Como todos os eventos online que eu faço, eu sempre peço, né, o pessoal para poder a gente ir interagindo pelo chat. Vocês podem fazer perguntas, tá? Se quiser falar também ao vivo, é só levantar a mão que eu também dou uma oportunidade para falar. E, gente, eu não vou esperar muito tempo, né? Às vezes eu espero um pouquinho mais para o pessoal entrar. Eu sei que esse horário, né? Tem pessoas que ainda estão retornando do trabalho, mas eu não quero demorar muito, porque o assunto é um assunto bem profundo. Não vou conseguir, né, assim, aprofundar muito aqui, porque é um assunto bem denso, que geralmente a gente trabalha aí, né, em algumas aulas de mentoria quando tem esse tema, tá? Eu trabalho muito esse tema aí dentro de relacionamentos, dos papéis sociais, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui de uma forma assim mais sintética, principalmente porque agora está chegando o Dia dos Pais, e eu sei que é um período assim que principalmente nós que somos mães solos, a gente sente muito esse momento, né? Por quê? Porque a gente começa a pensar, ah, se tivesse o pai presente, ah, se tivesse o pai junto, né? Como que seria? Seria tão mais leve, seria tão mais prático, né, para a gente. Então, eu achei interessante trazer esse assunto justamente nesse período, tá? Então, assim, para quem não me conhece, né, eu sou a Poliana Mendes, sou psicoterapeuta, sou mentora, sou especialista aí também em desenvolvimento pessoal, hoje exclusivamente para mulheres, tenho me aperfeiçoado cada vez mais para trabalhar esse universo feminino, porque eu me identifico mais, eu tenho muita experiência de vida, né? Por mais que eu tenho aí 34 anos, mas já vivi muitas coisas na minha vida e vejo o quanto que eu posso agregar na vida das mulheres, né, com a minha experiência e também com o meu conhecimento. Tá? Então, assim, geralmente tudo que eu passo na minha vida, depois eu me aprofundo no assunto para poder mentorear mulheres, porque eu entendi que esse é o meu propósito de vida, é desenvolver pessoas, é preparar pessoas para a vida. E, gente, de fato, nós não somos preparadas para a vida. Por isso que a gente quebra tanta cabeça, por isso que a gente toma tantas decisões erradas, por isso que a gente se aventura aí em tantas coisas, tentando acertar e acabamos errando, tá? Mas é porque nós não fomos preparadas para a vida. Ah, Poliana, mas você está querendo dizer que os meus pais não prepararam? Não, porque eles também não foram preparados, tá? Então, isso vira o quê? Uma bola de neve, né? Então, o que a gente é hoje, muito do que nós somos hoje, tem a ver com os nossos pais e eles com os nossos avós e assim por diante. E nós precisamos entender isso para a gente poder quebrar os ciclos de escassez na nossa vida. Escassez emocional, escassez espiritual, escassez física, escassez financeira, tá? Então, toda a nossa vida, né, é aí impactada diretamente por aquilo que a gente viveu aí com os nossos pais na nossa infância ou pela falta deles também, tá? Então, por isso que eu achei muito importante trabalhar com essa questão de desenvolver pessoas para a vida, para que elas possam entender por que que eu não estou dando certo nessa área da minha vida, por que que eu já tentei de várias formas e eu não consigo alcançar êxito, por que que eu não consigo ser uma boa mãe, ou ser uma boa esposa, ou até mesmo ter um relacionamento, por que que eu não consigo ser uma boa profissional, por que que eu não consigo ganhar dinheiro, por que que eu não consigo melhorar a minha vida? Tudo tem uma resposta, gente. E é isso que eu faço no meu trabalho. Ajudar vocês a encontrar as respostas para esses questionamentos e encontrar também a saída, encontrar também a solução, tá? Então, eu faço isso de forma sistêmica, né? A minha abordagem aí é sistêmica familiar. Então, a gente encontra dentro do nosso sistema familiar
né, muitas respostas para o que a gente vive hoje, tá? E como mentora de desenvolvimento pessoal, eu ajudo vocês a encontrar as melhores saídas, tá? Para que vocês possam romper de fato na vida, tá? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, pode ir perguntando no chat, tá bom? Lu aqui já é minha aluna, né, Lu? Lu já sabe um pouco como que funciona, né? O quanto que eu trago aí para vocês de ajudar a expandir a mentalidade para vocês compreenderem, né, os seus limites, as suas travas, as suas crenças limitantes, né? E trago para vocês sempre também um passo a passo de como, né, sair dessas situações que prendem vocês de fato, tá bom? Você que está aqui com o nome de usuário Zoom, coloca seu nome aqui no chat para mim, para eu poder te chamar pelo nome também. Eu gosto de interagir, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir gravado, né? Mas eu gosto de interagir com quem está presente ao vivo comigo, tá? E eu vou compartilhar aqui então a minha tela para que vocês possam compreender que de fato sobre o que eu estou falando, né? Vou compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Vocês estão vendo minha tela? Dá um help aí para mim. Então, eu trouxe esse tema aí, né? Paternidade também é função de mãe. Gente, a maioria das pessoas não sabe muito bem quais são as funções paternas, quais são as funções maternas. E por não saber isso, muitas vezes há uma inversão de papéis, tá? Obrigada, Lu. Muitas vezes há uma inversão de papéis, porque assim, Deus nos criou e Ele já deu para cada um de nós, né, já algumas funções naturalmente, né? É tanto que algumas funções que nós temos, o nosso próprio corpo biológico, né, baliza isso aí, tá? Por exemplo, a mãe ela tem uma das funções de nutrir e nós já nascemos com essa capacidade de nutrir, né? Enquanto o bebê está no nosso ventre, ele está sendo nutrido ali, né? Através do quê? Do que a gente se alimenta. E aí, quando ele nasce, a gente nutre o bebê através da amamentação. E aí, a gente continua nutrindo emocionalmente, fisicamente, tá? No acolhimento. Então, tem algumas funções que já são naturais, assim, biologicamente. Por exemplo, uma das funções do pai é dar impulso para a vida. Uma das funções do pai é dar força, né? Então, a força, ela vem do pai. Então, vocês podem ver que o homem, naturalmente, ele é mais forte do que a mulher. Naturalmente, ele foi criado com a capacidade de pegar carga, de pegar peso. Ele tem uma força. E aí, quando falta pai na nossa criação, falta força. Então, hoje mesmo, a gente pode ver quantos homens fracos nós temos. E eu não estou falando fraco de força física, mas homens que não dão conta da vida, homens que não dão conta de relacionamentos, homens que não dão conta de conflitos. Gente, tudo isso é falta de força, tá? Faltou força paterna. Então, nós já temos algumas funções que biologicamente o nosso corpo já mostra, né? Mas além disso, nós temos outras funções, tá? E aí eu vou começar falando um pouquinho com vocês aqui sobre o que é a paternidade, né? Porque a gente acha que é algo assim, automático. Ah, eu tive um filho, né?
Então, eu me tornei mãe, eu estou exercendo maternidade. Ah, eu tive um filho, eu me tornei pai, estou exercendo paternidade. Opa, não é bem assim. Não significa que porque você é mãe biológica, você está exercendo maternidade. Ou porque é pai biológico, está exercendo paternidade. Não. Paternidade e maternidade são funções. É um conjunto de funções que são necessárias aí para a formação saudável, uma formação emocional saudável de todo indivíduo, de todo ser humano. E aí, quando falta alguma dessas funções, pode haver ali uma consequência, tá? Assim como uma criança, né, que ela não é nutrida ali com leite, por exemplo, leite materno, vai faltar ali os nutrientes que ela precisa para se desenvolver fisicamente. E emocionalmente, gente, é a mesma coisa. Se faltar ali, né, a execução dessas funções, vai também haver uma desnutrição emocional na vida do indivíduo. E nós vamos ver aqui quais são essas consequências aí, tá? Na vida das pessoas. E eu quero que você também analise não apenas na vida dos seus filhos, mas na sua vida. O que que te faltou e o que que te causou? Porque quando eu falar aqui, você vai se identificar com alguma coisa porque a maioria de nós tivemos falta de paternidade, de alguma função paterna ser exercida na nossa vida. E o que acontece, gente, é como eu falei, nós não fomos preparados para a vida. Da mesma forma que nós não fomos preparados para ser pais, para ser mães. E aí, por isso que a gente não consegue desenvolver essas funções como deveria. Então, assim, é culpa de quem? Né? Não sei, não é culpa de ninguém, é responsabilidade. Eu prefiro dizer assim, é responsabilidade. Então, o que que nós precisamos entender? Se não é algo que acontece de forma natural, o que que eu preciso fazer? Eu preciso buscar conhecimento para que eu possa exercer a minha maternidade da melhor forma possível, para que eu possa desempenhar as funções que o meu filho precisa para ser, né, um indivíduo emocionalmente saudável. Então, não é porque te faltou pai, não é porque te faltou mãe, que você, né, tá jogada aí às traças e não pode ter uma vida emocionalmente saudável. Pode sim, desde que agora você exerça autoparentalidade, que é o que a gente chama, né? Exerça a função de pai e mãe sobre você. E agora que você é mãe, já saiba disso para que você possa exercer de forma efetiva na vida dos seus filhos e possa minimizar os efeitos. Por quê, Poliana? Eu vou conseguir evitar que o meu filho, a minha filha, os meus filhos, né, eles tenham traumas, eles tenham faltas, carências? Não vai, tá? Porque não depende só do que a gente faz, mas depende de como a criança recebe. Vocês vão entender isso aqui ao longo das minhas explicações. Mas vamos falar aí da paternidade. Então, gente, a paternidade é a condição ou relação que o indivíduo tem com como pai, né? Então, aqui, ó, é o papel de ser pai em relação a um ou mais filhos. Envolve não apenas a biologia, né, que é o que eu estou falando com vocês, a contribuição genética para a concepção de um filho, mas também as responsabilidades, cuidados, orientações e apoio emocional que um pai oferece ao longo da vida da criança. Então, além, né, de um homem ele ter ali contribuído geneticamente para gerar um filho, existem responsabilidades, existem funções específicas que precisam ser desempenhadas, tá? Para que haja de fato a paternidade. Então, aqui, né, além do aspecto biológico, abrange as dimensões sociais e emocionais da relação entre um pai e seus filhos. Inclui educação, fornecimento de recursos materiais, apoio financeiro, atividades cotidianas da criança, orientação moral e ética, bem como a criação de um ambiente seguro e amoroso para o crescimento saudável da criança. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, tá? Quando vocês chegam ali numa comunidade, né, que é popularmente chamado de quê? De favela. E você pega ali menores infratores,
Pode ir lá olhar se tem pai na vida daquela criança. Não tem paternidade, gente. Não tem paternidade. Por quê? Aí a gente vem aqui, ó, faltou orientação moral e ética, tá? Então, muitos problemas, gente, do mundo é por falta de paternidade. Muitos problemas vocês vão identificar aí. O quanto que a falta de paternidade, ela, assim, gera, sabe, consequências terríveis na vida da gente, né? E eu não falo só, né, por exemplo, de um jovem infrator, eu falo na minha vida, na sua vida. Vocês vão ver quantas coisas a gente viveu aí por falta de uma paternidade bem desenvolvida, tá? Mas hoje eu não culpo meu pai, ele também não teve isso. E aí eu não culpo meu avô, porque ele também não teve. Então, assim, a gente precisa entender que é algo intencional. É por isso que eu insisto tanto no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, porque é nisso que a gente aprende como a gente precisa ser, o que que a gente pode fazer, porque a gente não é ensinado isso. E aí a gente vai só o quê? Passando para frente a forma que a gente aprendeu, a forma que a gente viveu. Por exemplo, a questão aí da violência com a criança, né? A de bater no filho, de ter castigos, tá? Tudo isso, gente, nós estamos aprendendo ao longo da nossa vida. De geração em geração, você vivenciou isso, achou que era normal, aí você passa a fazer também com seus filhos. Mas não é normal, não é saudável, tá? Isso já foi constatado aí cientificamente. Os traumas que gera numa pessoa esse tipo de comportamento. Só que nós aprendemos que era normal, nós vivenciamos, então, para a gente é normal, mas não é. E aí é só o conhecimento que nos liberta dessas atitudes, desses comportamentos errôneos que nós somos aprendendo no decorrer da nossa infância e da nossa vida, tá? Por isso que eu falo assim, gente, a verdade liberta. A Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente fala disso, a gente não está falando apenas de Jesus, a gente está falando sobre tudo. Quando você conhece a verdade da sua história, quando você conhece a verdade sobre a sua vida, você se liberta. E aí você tem escolha, tá? Eu sei que não era para ser assim, mas eu escolho, eu quero assim ou eu não quero. E você tem poder de decisão, somente quando você tem conhecimento, tá? Então, gente, a paternidade desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na formação de uma criança. Contribui, olha só, para a sua identidade, autoestima, habilidades sociais e emocionais. A maneira como os pais interagem com seus filhos e participam de suas vidas pode ter um impacto duradouro no bem-estar e no sucesso futuro das crianças. Então, assim, eu, né, não tive uma paternidade bem desenvolvida na minha infância. Os meus pais se separaram, eu tinha por volta de 5 anos de idade, então eu cresci sem a presença paterna. Eu cresci ali sem conviver com meu pai. Eu via meu pai uma, duas vezes por mês, num final de semana. Então, assim, ali ele achava que ele estava exercendo paternidade sobre mim. Por quê? Porque ele supria, né? Porque ele tinha aquele pulso firme, porque ele educava, mas a vivência diária, que é quem faz isso aqui, que é o que possibilita acontecer isso aqui, eu não tive. Então, gente, isso aí abalou a minha identidade, eu não sabia quem eu era. Isso abalou a minha autoestima. Eu tinha uma autoestima super baixa, tá? Eu era dependente emocional das pessoas. Eu sempre fui a menina boazinha para agradar todo mundo, para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas me amarem. Por quê? Por falta da presença paterna. Se você está se identificando aí, vai interagindo comigo aqui, tá? Então, olha só quantas coisas são afetadas na vida de um indivíduo por falta de uma paternidade bem estabelecida. Então, assim, até habilidades sociais, gente. Tem pessoas que são muito inseguras porque falta de paternidade. Não teve o pai ali para te impulsionar. Vai, filha, você consegue. Vai, caiu, levanta, vai de novo. Vocês já repararam assim, ó, que a mãe com a criança é aquela que fica toda cheia de dedos, né? Ai, cuidado, vai cair, não faz isso, não faz aquilo. Já o pai não. O pai joga para cima, o pai põe na bicicleta e empurra.
Então, gente, o pai é aquele que joga para o mundo, que impulsiona, que dá segurança, né? Agora, o pai que não faz isso, a criança geralmente é uma criança insegura, é uma criança que tem medo de ir para a vida, é uma criança muito indecisa, tá? Falta de paternidade. E aí, quando eu falo aqui, eu quero que vocês façam uma análise no seguinte: se você é mãe solo, você vai pensar na falta do pai, literalmente. Mas se você é uma mãe casada, você está casada com com o pai dos seus filhos, ou o seu marido exerce essa função, você vai observar: será que ele tem exercido essa função mesmo? Ou ele só está no lugar de pai? Porque é o que eu falei aqui no início, né? As meninas que chegaram aí depois, tá? Existe uma diferença entre ser pai biológico e entre exercer paternidade. É diferente. Então, não significa que porque o homem se tornou pai, ele está exercendo uma paternidade ali bem estabelecida, tá? Então, você vai observar aí. Por quê? Porque se ele não estiver cumprindo, você vai poder estimular. Você vai entender aqui que isso é um papel masculino, isso é o papel do pai, e ele precisa de forma intencional e de forma realmente consciente fazer isso, tá? Lu tá falando aqui, né? Eu tive pai e mãe, porém descobri em uma palestra que tenho que trabalhar essa ausência de pai e de mãe. Isso mesmo, Lu. Então, assim, eu também, né, tive relativamente, mas faltou aqui essas funções. Eu tive mãe, né? Minha mãe que me criou, criou as minhas irmãs, só que a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, de certa forma, também faltaram algumas funções maternas, tá? Hoje eu não vou focar, gente, na questão da maternidade, tá? Isso aí vai ser assunto para uma outra aula. Dentro da comunidade Mulher Real, né? Para quem aqui não conhece a comunidade, depois eu vou falar sobre isso, mas dentro da comunidade a gente tem lá uma área de relacionamentos, e lá nessa área eu vou tratar sobre aí os nossos papéis sociais, tá? E vou falar especificamente sobre a maternidade. E aí, Poliana, quais são as consequências da falta de paternidade na vida de uma criança? Né, como eu já comecei a falar lá, baixa autoestima, gente. A ausência de pai pode levar a sentimentos de inadequação, baixa autoestima, especialmente se a criança sente que não é digna do amor ou atenção do pai ausente. Olha só, lembra que eu falei com vocês também aqui no início? Que ainda que a gente faça, talvez a criança não vai se sentir que recebeu aquilo. É, olha só, às vezes você teve o pai ali, né? E o seu pai, ele se preocupava assim com você, e o seu pai, né, sempre trabalhou, quis suprir ali, fez de tudo para que você tivesse do bom e do melhor. Só que se a sua criança não conseguiu sentir isso, não conseguiu receber isso, provavelmente você vai se sentir, né, vai ter sentido a ausência de pai e você não vai se sentir digna do amor dele. É aquele negócio assim, ó, a criança, ela não é, gente, racional. A criança vai sempre pensar assim: ah, meu pai prefere trabalhar do que ficar comigo. Ah, meu pai prefere sair do que ficar comigo. Ah, meu pai prefere assistir televisão do que brincar comigo. Vocês estão entendendo isso? Então, por mais que a gente faça, pode ser que a criança não vai, tá, receber da forma como a gente está fazendo. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer. Lu, calma que no final eu vou falar como, né, orientar para que eles possam, nossos filhos possam ter é, essa presença paterna aí, tá? Calma. Eu preciso construir aqui para vocês primeiro, né, toda essa ideia. Mas no finalzinho eu vou falar, com certeza. Gente, outra coisa, dificuldade de relacionamento. A falta de um modelo de relacionamento saudável com o pai pode afetar a capacidade da criança de estabelecer relacionamento saudável no futuro. Pode haver dificuldades em confiar
em outras pessoas ou de formar vínculos emocionais estáveis. Gente, a falta de confiança é algo assim muito, muito presente em quem tem falta de paternidade, tá? Por quê? Porque a sua criança ali, o que que ela registrou? E quando eu tô falando de sua criança, né, eu tô falando de qualquer criança, mas é porque falando de vocês, vocês vão conseguir identificar melhor, entender melhor o que eu tô falando, tá? Mas isso vai valer para os seus filhos. Mas o que que a criança ela entende ali, né? Se eu não pude confiar no meu pai, que é a pessoa que eu amo, que é a pessoa que deveria me dar segurança, como que eu vou confiar em outra pessoa? E isso é inconsciente, tá, gente? Então, por exemplo, o pai para a criança ali é um herói. Se o herói frustrou a criança, em quem que ela vai confiar? Então, daí vem a dificuldade de confiar. Outra coisa, a dificuldade de estabelecer limites nos relacionamentos. Então, muitas de nós sofremos de dependência emocional, temos essa carência afetiva aí. Aí chega uma pessoa, conquista a gente ali, a gente se entrega totalmente, né? E aí a gente não tem limites, a gente aceita qualquer coisa só para ter a presença daquela pessoa ali que a gente pensa que está nos suprindo dessa carência que a gente tem, tá? Problemas de identidade. A figura paterna desempenha, gente, o papel crucial na formação da identidade da criança. E a ausência do pai pode levar a questionamentos sobre a sua própria identidade e a busca por referências externas para preencher essa lacuna. Ou seja, quem afirma a identidade do filho é o pai. O pai que afirma a identidade do filho, gente. E é por isso que a gente cresce cheias de crise de identidade. Salete, foi me tirado o direito de viver com meu pai, meu herói, né? Foi meu herói, foi. Não entendi direito aqui, Salete. Por alguém que amava. Gente, então, assim, tem uma fase, né, que é o que a gente chama, né, que é a fase que a gente tem os pais míticos. A gente cria uma ideia de pai e de mãe na cabeça e a gente espera, tem a expectativa que os nossos pais sejam aquilo ali. E aí, quando a gente perde esses pais míticos, gente, é um luto. Isso acontece muito na adolescência, tá? Porque na adolescência, a gente começa a perceber que os nossos pais não são de fato como a gente pensava que eles eram. E ali começa a acontecer a morte dos pais míticos. E aí, sabe o que que acontece? Aquela fase que o adolescente fica rebelde, né? Por quê? Meu pai não era o herói que eu pensava. Minha mãe não é a princesa que eu pensava. E aí já vem mudanças biológicas, né? De hormônios e tantas coisas. Assim, foi retirada. Nossa, que triste, viu, Salete? É preciso ressignificar isso, tá? Para que você consiga aí estabelecer também, né, a autopaternidade sobre você. O que que acontece, gente, quem chegou depois? Hoje, nós somos adultas, pai e mãe não vai voltar para fazer o que não fez. Nós vamos ter que desenvolver autoparentalidade. Nós vamos ter que desenvolver sobre nós mesmos as funções de pai e de mãe. E talvez a gente não consiga fazer isso se a gente não ressignificar esses traumas aí de infância, tá? Gente, outra coisa aqui. Ah, tá. Falando ainda dessa questão da identidade, né? Questionamento sobre a busca da identidade, referências externas. Gente, aí é a hora que os nossos filhos começam a ter referências externas e que muitas vezes não são positivas. E um grande problema para nós hoje, sabe o que que é? Internet, redes sociais. Gente, e assim, eu tenho um filho de 6 anos e eu sei do que eu estou falando. Tem uns YouTubers aí que tudo que eles falam, as crianças acham que é verdade.
Eu tenho que estar o tempo inteiro olhando o que o Bernardo está assistindo, e tem hora que eu escuto alguma coisa assim, não é nada grave, né? Mas é porque às vezes eles fazem umas brincadeiras e a criança, por exemplo, na idade de Bernardo, leva ao pé da letra. Então eu tenho que estar ali para poder falar, filho, nem tudo que eles falam é verdade, às vezes é brincadeira, às vezes é mentira, às vezes é marketing. Gente, esses dias eu não me lembro o que que era, mas era uma coisa totalmente voltada para o marketing. E Bernardo estava achando que era verdade. Então, se o pai não for o herói do filho, ele vai achar um outro herói. E que herói é esse que ele está, né, se identificando? Então, fica grande alerta aí para a gente, tá? Questões de gênero, gente, isso aqui é muito delicado, muito delicado. A presença de um pai é muitas vezes importante para o desenvolvimento da identidade de gênero da criança. E a ausência do pai pode influenciar a compreensão da criança sobre os papéis de gênero e as expectativas sociais. Aqui que entra o perigo. Muitos adolescentes, né, muitas pessoas, muitas até crianças, estão aí tendo uma confusão de gênero porque não tem uma paternidade bem desenvolvida, não tem uma presença paterna forte. E aí, por exemplo, meninos que convivem só com a mãe, se não tiver uma presença de homem forte ali, estabelecida, não necessariamente o pai, eu vou falar sobre isso lá na frente, tá? Mas ele pode identificar com as suas funções, ele pode identificar isso com você, e isso gerar uma confusão de gênero. Então, assim, tem gente que fala assim, a pessoa já nasceu assim. Não é bem assim, não. E aqui, muitas vezes, é onde acontece a confusão. E aí, com essa mídia terrível que a gente tem hoje em dia, né? Com essa confusão de mídia que a gente tem hoje em dia, tá deixando isso normal na cabeça dos nossos filhos. Ah, você é o que você quiser, é o que você escolhe ser, é o que você se identifica mais. Aí pensa, gente, um menino que cresceu só com a mãe, a tia, a avó, não teve aí presença paterna, não teve referência masculina, ele vai identificar com quem mesmo? Com a mãe. A identidade de gênero vem falar com quem você se identifica. Ué, ele cresceu vendo tudo de mulher, coisa de mulher, roupa de mulher. Estão entendendo o perigo disso? E a gente tem que estar muito atento. Problemas emocionais e psicológicos. A falta de apoio emocional e orientação paterna pode contribuir para problemas como ansiedade, depressão, raiva e até mesmo comportamentos de risco. Gente, eu estudei sobre isso semana passada, numa especialização que eu faço, né? De intervenção sistêmica familiar. Gente, os transtornos de comportamento são gerados a partir de traumas na infância, de pai e de mãe. Então, assim, né, tem comportamentos de risco, né? Há alguns transtornos de personalidade aí que oferecem risco à sociedade, que são gerados nessa fase da infância. Isso é muito sério, né? E aí, ansiedade, depressão, raiva, tudo isso precisa ser, tá, observado. Então, por exemplo, se você já observa isso nos seus filhos, procure ajuda, procure apoio, tá? Psicológico para a sua criança. Eu sei que essa fase, por exemplo, essa fase que o Bernardo tá, é a fase de aprender a lidar com as emoções. Então, às vezes, ali, um ataque de raiva é normal, mas desde que eles não se machuquem, eles não machuquem os outros, porque tem criança, né, que ela não tem um ataque de raiva normal, né? Não, ela se machuca, ela se bate, ela se joga, ela bate no outro. Então, isso aí não é normal e a gente precisa avaliar. E aí a gente precisa avaliar, né? O que está acontecendo? Tem falta de paternidade na vida dessa criança? Como que é o ambiente familiar? Está acontecendo alguma coisa específica, né? Na vida da família que pode estar gerando isso? Então, tem vários fatores. Não significa que é só ausência paterna.
Mas não podemos ignorar essas coisas. E se hoje você sofre com alguma dessas questões e você teve falta de paternidade, busque ajuda também. Precisa ressignificar isso e desenvolver as funções que faltaram na sua vida, tá? Desempenho acadêmico. A ausência de pai pode afetar o desempenho escolar da criança, uma vez que a presença de um pai envolvido na educação pode aumentar o interesse e a motivação da criança em relação aos estudos. Gente, é tão desafiador para a gente que é mãe, né? Essas questões, porque até mesmo você que tem o pai presente, às vezes eles não se envolvem nessa parte. E precisa se envolver. A criança, ela precisa ver, ela precisa sentir que tanto o pai quanto a mãe se importam com o que ela está vivendo, se importam com o que ela está fazendo. Esses dias eu vi Bernardo assistindo um desenho. Olha só, gente. Ele estava assistindo um desenho, aquele joguinho de Minecraft, né? E aí, o bonequinho ali falava assim, chegava na casa e aí falava, mãe, deixa eu te contar o que fizeram comigo na escola. Aí a mãe, eu tô ocupada, menina, tô fazendo tal coisa. Pai, deixa eu te contar o bullying que fizeram comigo. Ah, menino, peraí, que eu não posso ouvir agora, não. Aí o menino sai todo, o bonequinho lá sai todo tristezinho. Aí ele chega lá fora, gente, e encontra uma borboleta. Aí começa a conversar com a borboleta. Por quê? Porque não se sentiu visto, ouvido, valorizado e amado pelos seus pais. Então, por mais que a mãe estava ali cuidando da casa, cuidando das coisas, o pai estava ali, talvez trabalhando, mas a criança não se sentiu vista, ouvida, então ela não se sente que tem valor, tá? Que é merecedora. Tá vendo de onde que vem nossa baixa autoestima? É daí, dessas situações. Poliana, mas minha vida é tão corrida, como é que eu faço? Talvez naquele momento você não possa parar o que você está fazendo para poder acolher o seu filho. Mas fale com ele: olha, peraí, mamãe vai só terminar aqui, mamãe vai te dar atenção. Crie momentos com seus filhos. Você não precisa ficar o dia inteiro por conta do que seu filho quer. Porque também, gente, se você ficar 24 horas por conta da criança, para ela ainda é insuficiente. Mas crie momentos. Nem que for 30 minutos, separa tudo, senta ali, olha olho no olho, abraça, fala a palavra de afirmação, pergunte o que está acontecendo, pergunte da escola. Eu mesmo, todos os dias, quando o Bernardo chega, eu tiro nem que for 5 minutos. Filho, como é que foi na aula hoje? O que que você aprendeu lá? Foi tudo bem? Foi legal? Aconteceu alguma coisa que você não gostou? Não precisa ser o dia inteiro, gente, mas crie pequenos momentos para que a criança se sinta vista, ouvida, valorizada por você, tá? Então, assim, ó, eu estou trabalhando, né, algumas partes do meu dia em casa. E às vezes, quando o Bernardo está aqui, ele vem querendo conversar comigo e eu estou ocupada no momento. E aí eu falo, filho, espera um pouco, porque mamãe está trabalhando agora, mas daqui a pouco eu vou te dar uma atenção. E aí depois eu tenho que ir. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Então eu vou, e aí eu pergunto, o que que você queria me falar? Tá? Então nós temos que criar de forma intencional esses momentos. Calma, querida. Tem jeito. Tem jeito para tudo. Você vai aprender aqui, né? É o que eu faço. Eu trago para vocês o entendimento e eu trago também, né, as soluções, a saída, tá? Fica em paz. Gente, também comportamento delinquente. É o que eu falei com vocês lá, de infratores, né? Jovens infratores e tal. Alguns casos, a ausência de um pai pode estar associada a um maior risco de envolvimento com comportamentos delinquentes ou criminosos, principalmente em adolescentes. Porque a adolescência, gente, é a fase mais complicada, né? Por quê? Entra fatores emocionais, entra fatores hormonais, entra aí a morte dos pais míticos, entra aí a morte da criança e o nascimento de um adulto. Porque a adolescência é aquela fase assim, eu não posso ser irresponsável mais igual eu era quando eu era criança, e eu ainda não dou conta de ser responsável igual um adulto. O que que eu sou? É a fase da adolescência. Eu vou trazer uma aula sobre a adolescência para vocês lá na comunidade. Vocês vão gostar, viu?
Eu vou falar de todas as fases da adolescência, dos lutos da adolescência, para vocês compreenderem como que funciona a cabeça de uma adolescente e saberem lidar com seus filhos, tá? Vai ser muito forte essa aula. Então, fiquem atentos, vai ser lá no módulo, né, de relacionamentos, viu? Então, gente, tem coisa demais para falar na comunidade. Eu fico doida querendo falar tudo logo, mas ainda não dá, né? Mas vamos crescendo juntas, vamos crescendo aos poucos. E, gente, o vazio emocional. Então, a criança pode sentir esse vazio emocional causado pela ausência de um pai amoroso e de apoio. Então, assim, se faltou isso, vai faltar alguma coisa. Então, muitas de nós sentimos esse vazio. E o que que a gente faz? A gente fica procurando nas coisas. Aí, sabe o que que acontece? Vem os vícios. A gente procura preencher um vazio emocional que a gente não sabe que tem nos vícios. Tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para a pornografia, tem gente que vai para as compras, tem gente que vai para os alimentos, para a comida, tem gente que vai para os relacionamentos. Tem pessoas que ficam aí rodando de relacionamento em relacionamento, buscando preencher um vazio, que na verdade era um vazio da figura paterna. Até aí, gente, vocês estão entendendo? Tá pesado, né? Mas eu tinha que falar. Vocês estão me entendendo por que que eu queria trazer esse assunto para vocês? Eu ia trazer dentro da comunidade, mas é um assunto tão forte, gente, que eu falei, não, eu preciso abrir isso para mais pessoas. Pena que as pessoas ainda não compram a ideia, porque elas não têm consciência disso aqui que eu falei com vocês. Mas agora que vocês têm consciência, vocês têm também o poder de mudar muita coisa aqui, tá? Mas e aí, Poliana, eu quero saber de mim, o que é que eu faço nessa história? O que acontece quando eu tento substituir a figura paterna, né? No nosso caso aqui, de mãe solo, ou no meu caso, que tem o marido, mas o meu marido, ele não caiu a ficha que ele tem que exercer o papel, né, de pai, de fato, na vida dos meus filhos. E aí, gente, pode trazer algumas implicações, tá? Mas não é de tudo ruim. Vamos ver isso aqui. Quem chegou depois aí, sejam bem-vindas. Depois voltem ao início, que já perderam muita coisa, viu? Tá forte aqui esse workshop hoje. Quem aí tá desde o início, tá achando forte? Então, olha só, gente, é importante a gente observar que a substituição dessa figura paterna pela mãe pode acontecer de várias razões, né? Por causa do divórcio, por causa de morte, por causa da ausência prolongada, que é, por exemplo, viagem, ou às vezes uma doença, né? Ou também, de fato, o pai que abandonou o filho, ou outras situações familiares. E aí, aqui estão algumas possíveis, né, consequências para vocês entenderem. É, acabei voltando aqui. Olha só, primeiro, o desafio de papéis. Porque é o que eu falei com vocês no vídeo. Já é tão desafiador ser mãe, gente. Já é tanto papel que a gente tem enquanto mulher, né? Mulher, esposa, trabalhadora, né? Profissional, mãe. Aí tem algumas de nós que tem que dar assistência para os nossos pais, para irmãos e não sei o quê, tanta coisa, né? E aí vem esses desafios, né? Então são muitos desafios. Então a mãe que assume tanto o papel de mãe quanto de pai pode enfrentar desafios adicionais, porque terá que equilibrar responsabilidades que normalmente seriam divididas entre os pais. Isso pode ser fisicamente e emocionalmente desgastante, né? Quem aí acha desgastante? Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Para mim, era extremamente desgastante. Hoje não é mais. E vocês vão entender por quê. Porque eu entendi meu lugar, tá? Eu entendi meu lugar, entendi minha responsabilidade, mas eu não vou adiantar o assunto, não. Calma. Acalma os corações aí, meninas. Tem jeito para tudo nessa vida, tá?
Eu costumo falar que até para a morte tem jeito. É a vida eterna, né? Mas tem jeito para tudo nessa vida, viu? Modelagem de gênero, gente, é o que eu falei com vocês lá atrás, né? A mãe que atua como uma figura paterna pode tentar preencher ambos os papéis de gênero, o que pode ter um impacto de compreensão da criança sobre os papéis tradicionais de gênero e as expectativas sociais. Lília falando, né? Eu entendi meu lugar, mas o pai não. Então, tive que suprir meus filhos em todos os sentidos. É, e é isso mesmo, Lília, porque na verdade, gente, a gente não vai abandonar os nossos filhos e deixar, né? Como se diz, esse papel totalmente sem preencher, não. Mas nós vamos fazer o que a gente dá conta, né? Olha só o problema da modelagem de gênero, viu? É o que eu falei com vocês lá, que o filho, por exemplo, o filho, né, homem, que ele cresce só com mulheres, né, ele vai ter ali a referência nossa, tá? E a filha que cresce também só com a mãe, vai faltar força, gente. Vai faltar força. Essa menina aí, ela não vai ter ali, por exemplo, ela não vai ter ali uma ideia de relacionamento bem firmada. Eu, e aí eu vou sempre trazer o meu exemplo para vocês. Eu não tive modelo de casal dentro de casa. Eu não me lembro dos meus pais juntos, tá? Até porque, assim, meu pai, ele sempre morou fora, né? Até os meus 18 anos, meu pai sempre morou fora. Então, mesmo quando ele era casado com a minha mãe, eu não tenho lembranças do meu pai em casa. Então, eu não tive um modelo de relacionamento. Aí sabe o que que eu fiz? Eu criei um modelo de relacionamento na minha cabeça. E aí eu queria a todo custo ter aquele modelo de relacionamento. Só que eu me frustrei. Quando eu me separei mesmo, gente, sabe qual foi a minha maior frustração? E depois que eu fui entender isso na terapia, não foi eu ter sido abandonada, traída. Não, não foi ter perdido aquela pessoa, mas foi a frustração de não ter conseguido manter a família que eu idealizei na minha cabeça. Aquela família, né? De novela, de filme, de contos de fadas, aquele relacionamento que eu idealizei. Porque eu não vivenciei um relacionamento de fato, um relacionamento saudável, um relacionamento maduro, um relacionamento de casal. Gente, eu nunca tive um homem dentro de casa antes de me casar, porque eu só tive irmã, eu não tive nenhum irmão para poder ver como que funcionava a cabeça de um homem. Olha só, né? Então, isso aí vai trazer para nós uma ideia, tá? De relacionamento, de gênero totalmente diferente. E aí a gente precisa ter uma modelagem saudável. Então, a menina que ela também não teve a presença paterna, às vezes ela vai entrar em relacionamentos ali, né? Vai aceitar migalhas e vai achar que é normal, pois não teve o pai ali para poder afirmar a identidade dela, para dizer que ela era uma princesa, para tratar ela como ela deve ser tratada e ensinar para ela como que ela deve, né, limitar o homem a tratar ela. Teve um dia que eu assisti um vídeo muito lindo da. Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Ela é lá da Batista da Lagoinha. Esqueci o nome dela. E aí ela contando a história dela com o pai dela, né? Que o pai dela deu para ela quando ela era ainda uma criança, né? Um buquê de flores. O pai dela levou ela para sair. O pai dela ensinou para ela como que ela deveria ser tratada por um homem, para que ela nunca aceitasse menos do que aquilo. E aí, como a gente não é ensinada isso, aí a gente fica aceitando migalhas, a gente fica aceitando relacionamentos abusivos, a gente fica aceitando pessoas nos desmerecerem. Por quê? Porque nós não fomos ensinadas sobre o nosso valor, sobre a nossa capacidade. Suporte emocional, gente. A mãe, ela pode precisar fornecer um suporte emocional mais abrangente para a criança. Isso muitas vezes nos desgasta, né?
uma vez que estará desempenhando o papel de ambos os pais. Isso pode ser desafiador, mas também pode fortalecer o vínculo emocional entre a mãe e a criança. Poliana, o que que você fez para suprir esse suporte emocional na vida de Bernardo? Gente, quando o Bernardo tinha 3 para 4 anos, eu coloquei Bernardo na terapia. Porque ali ele começou uma fase, né? A fase ali de não saber lidar com as emoções, a fase de algumas descobertas, a fase ali também, né, de já entrar para a escolinha e começar a ver as outras crianças com os pais, e eu não estava sabendo lidar com isso. Sabe o que que eu entendi? Eu não tenho que dar conta disso sozinha, não. Eu vou procurar um apoio emocional para o meu filho. Porque aquilo que eu não dou conta de fazer, eu preciso procurar ajuda de quem possa me ajudar a fazer isso. Então, naquela época, eu coloquei ele na terapia e me ajudou muito, gente, muito. Então, assim, hoje, Bernardo não faz ligação nenhuma de mim com o pai dele. Ele não tem aquele negócio de ficar assim, ah, meu coleguinha, o pai e a mãe. Por quê? Porque eu já comecei a trabalhar isso na mentalidade dele desde antes. Poliana, quando crescer? Quando crescer, eu não sei, gente. Aí vai ser ele com os botões dele. Isso aí eu já estou totalmente liberta dessa culpa, né? Eu fiz o que eu podia. Não deu certo, não? Aí ele vai lidar com as consequências disso. E eu aprendi isso, gente, numa aula com um professor. Porque na época eu achava que eu tinha que ser pai e mãe. Por quê? Porque a minha mãe teve que ser pai e mãe, e eu ouvia todo mundo falando isso, ter ser pai e mãe, ser pai e mãe. Inclusive, gente, se vocês querem saber uma coisa que me deixou, assim, indignada, porque eu já tinha compreendido isso, o ano passado uma pessoa me dando parabéns no Dia dos Pais. Eu falei, muito obrigada, mas esse parabéns não é para mim, porque eu não sou pai do meu filho. Então, já tira da cabeça de vocês que vocês têm que ser pai, porque vocês não têm. Nós vamos exercer algumas dessas funções na vida dos nossos filhos para tentar minimizar as consequências. Mas ser pai, tira isso da sua cabeça, tá? Referência de relacionamentos, é o que eu falei aqui, né? Já emendei aqui com a modelagem de gênero, que a criança pode aprender sobre relacionamentos através da dinâmica entre mãe e outros homens na sua vida, né? Como avós, tios ou amigos próximos da família. E aqui já começa a responder sua pergunta, Lu, né? Como aí suprir essa ausência paterna na vida do meu filho? Através de outros homens. Você não precisa necessariamente ter um parceiro para poder fazer isso. E, gente, pelo amor de Deus, não queiram se relacionar com homens a qualquer custo para ter uma presença paterna para os seus filhos, tá? No início eu achava que eu tinha que fazer isso, né? Por falta de conhecimento meu. E assim, até mesmo de querer, né? Me forçar a um relacionamento para poder dar ao meu filho uma estrutura. Não. Hoje eu conto com o apoio dos tios, dos avós, tá? A gente tem que ser humilde para poder reconhecer isso. O meu filho precisa ter referência paterna. Outra dica importante que eu vou dar para vocês. No caso dos meninos, tá? No caso das meninas, gente, é um caso a se conversar, mas eu não gosto muito dessa estratégia, não. Porque eu acho que atrapalha um pouco na feminilidade. Mas no caso dos meninos, uma orientação que eu tive e que realmente deu muito certo, tá? Foi colocar meu filho numa luta marcial. Então, hoje, Bernardo faz jiu-jitsu. Não pensem que foi do nada, não, tá? Foi estratégico. Por quê? Porque no jiu-jitsu, ele tem ali referência masculina. Ele tem ali um aprendizado de limites, ele tem um aprendizado ali de força, ele tem um aprendizado de ir para a vida, tá? Então, você pode procurar esses outros tipos de estímulos para ajudar seu filho na falta da paternidade. No caso das meninas, né, o interessante seja você buscar realmente essa figura masculina em outros homens da família, de amigos também e de confiança, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? E aquelas situações assim, ó, que poderia ser o pai para fazer, busque um tio, busque um avô, busque alguém que possa ser uma referência. Então, hoje tem questões assim,
Porque assim, gente, o pai de Bernardo hoje dá uma assistência para ele. Poliana, ele exerce a função paterna de forma 100%? Não, porque ele não tem maturidade para isso. E hoje eu reconheço isso. Então, o que que eu faço? Eu estimulo, mas eu não obrigo, tá? Eu estimulo, mas eu não cobro. Por quê? Porque ele não teve pai. O pai dele também foi ausente. Ele não aprendeu a ser pai. E aí eu não posso forçar isso e eu não posso ensinar, até porque nós não estamos casados, nós não temos um relacionamento tão próximo. Hoje nós temos um relacionamento saudável, maduro, por conta de Bernardo, para resolver as questões de Bernardo, que é algo também que eu quero falar muito com vocês. Mães, não limitem os seus filhos de ter relacionamento com os pais, tá? A não ser que isso possa ter uma, como se diz, causar insegurança, né? Se for um pai ali que você vê que tem comportamentos que vai prejudicar, que vai, né, que vai gerar insegurança para a criança, para o seu filho. Caso contrário, estimule por dois motivos. Primeiro, porque ele precisa ter essa figura paterna. Gente, ainda que eles não exerçam a paternidade 100% na vida dos seus filhos, tá? Mas só de ter a presença do pai, isso já é positivo para a criança. Então, muitas crianças hoje são emocionalmente saudáveis, muitos adultos emocionalmente saudáveis, não porque o pai exerceu tudo, mas pelo menos pela presença. O seu caso é esse, né, Lu? Então, assim, claro, gente, se o pai, ele demonstra, tá? Uma insegurança, um risco para o seu filho, você vai cuidar disso, porque é sua responsabilidade. Mas, caso contrário, estimule. Então, por exemplo, quem estimulou o pai de Bernardo para levar ele para fazer a luta fui eu. Depois desses meus processos de entendimento, um dia eu liguei e falei, olha, eu gostaria que você é, escolhesse algum esporte para praticar junto com o Bernardo, porque ele precisa ter sua presença, ele sente sua falta. Então, eu não falei com ele assim, ó, você tem que fazer isso. Não, eu trouxe para ele a necessidade que o filho tinha. E aí ele entendeu e ele comprou a ideia. E na época, ele olhou ali alguns esportes, até comentou comigo. E eu falei, leva para a luta para ver se ele, né, se... Ah, tá, que o pai dele é um homem bom. Perfeito, perfeito, Lu. Porque também eu conheço mulheres, né, que o pai apresenta um risco para os filhos, então, né, a gente precisa ter cautela quanto a isso. Cada caso é um caso que a gente precisa analisar, né? Mas então, eu estimulei ali o pai de Bernardo a ir fazer algum esporte com ele. Por quê? Porque pegava pouco, às vezes pegava uma vez por semana ou nem pegava, tá? Então, o que que eu fiz? Falei, vou criar aqui uma estratégia para que ele possa ter a presença do pai. E deu certo. E aí, gente, o que que eu faço? Eu fujo dessa responsabilidade. No dia que ele não pode levar na luta, eu só levo se eu realmente puder. Mas eu sempre falo, ó, eu estou muito atarefada e geralmente eu estou, né? Para que ele entenda que essa responsabilidade é dele, né? Por quê? Porque se eu ficar quebrando o galho ali e toda vez levar, ele não vai assumir o papel. E isso fez muito bem para a convivência deles, para o relacionamento deles. Ele nem sabe que eu fiz isso como estratégia, mas estão colhendo os frutos, tanto o Bernardo quanto ele. Então, estimulem esse relacionamento, tá bom? Então, coloquei aqui, né? O apoio externo, a mãe pode precisar procurar apoio adicional de outras figuras masculinas, como familiares, amigos ou mentores, para fornecer à criança modelos positivos de figura paterna. Gente, outra coisa que eu faço, né? Eu tenho amigos no meu ciclo de amizades que são ótimos pais. E aí, o que que eu faço? Né? Eu procuro criar momentos com esses homens, né? Eu tenho um casal de amigos mesmo, que tem um filho também, mais ou menos da idade de Bernardo,
Então, sempre que a gente pode, a gente se reúne. E ali, Bernardo tem o modelo do pai do amiguinho, né? E aí pega Bernardo, sai para passear, faz alguma coisa juntos, né? O meu cunhado, o outro cunhado que é irmão do pai dele, né? Já teve situações assim que eu precisava de alertar algo em Bernardo que eu não sabia como fazer. E eu falava, fulano, estou precisando de ajuda em relação a isso. Não, pode deixar que eu vou pegar Bernardo, vou sair com ele, vou conversar com ele. Vocês estão entendendo? A gente não precisa saber fazer tudo, gente. Bárbara falando, a mãe sabe, ajuda muito na ausência do pai. Minha mãe, por exemplo, ajudou nisso. Isso mesmo. O que que nós temos que entender? Nós vamos fazer tudo? Não. Nós precisamos saber de tudo? Não. Mas nós precisamos procurar quem sabe para nos ajudar nesse processo, tá? Então, ainda que você não tenha a figura paterna ali para poder desempenhar todas as funções, procurem, tá? Homens do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de confiança ali, para te ajudar nesses papéis a desempenhar essas funções, ok? Desenvolvimento emocional. A criança pode desenvolver uma relação próxima com a mãe que substitui o pai, o que pode ter um impacto positivo ali no desenvolvimento emocional da criança. Gente, o que nós não podemos fazer é sair do nosso papel de mãe para querer exercer o papel de pai, tá? Isso aí que vocês têm que ter um cuidado. Então, não tem problema, você está vendo que o seu filho precisa, ele está com falta de alguma dessas funções que eu trouxe aqui da paternidade, né? Procure ajuda. Poliana, como é que eu faço? Eu que tenho que suprir o meu filho. Não tem problema, você vai deixar de suprir? Não, né? Eu, por exemplo, eu que arco com as despesas de Bernardo. Então, eu vou deixar de arcar porque o pai não arca com o que deveria? Não, gente. Só que na minha mentalidade, eu sei que esse é um papel do pai. E eu ensino isso para o meu filho. Outro ponto importante: ainda que você esteja exercendo uma função que é do pai, tá? Deixe isso bem claro para o seu filho. Ah, Poliana, é para o meu filho ficar com raiva do pai? Não, para ele aprender que quando ele crescer, ele vai ter que exercer essa função na vida dos filhos dele. Então, por exemplo, às vezes Bernardo me pede alguma coisa e eu falo assim, filho, você precisa falar isso com o seu pai. Ok, ele fala com o pai, chega que o pai não fez, não deu, não supriu. Ok, mamãe vai fazer. Mas saiba você que isso é função de homem, tá? Saiba você que isso é função do papai. Talvez agora seu pai não possa fazer, mas isso é função do pai. Vocês estão entendendo? A gente tem que ser sábio. Porque senão ele vai ver, gente, é o que mais acontece. Os filhos que o pai não exerceu paternidade e foi a mãe que supriu, são os homens fracos de hoje, tá? Homens que não acham que tem que suprir a casa, homens que não acham que tem que ter o papel de provedor na família. Se você convive com um homem assim, já analise como que foi a formação emocional dele. Provavelmente teve uma mãe forte, uma mãe que mandava na casa, uma mãe que decidia, uma mãe que era a provedora. Pode observar aí um pai omisso, um pai que não dava conta das responsabilidades paternas. Mas aí, gente, não faça julgamento, não, não culpe, não. Procure entender a dinâmica de vida também desse homem, desse pai, tá? Só que hoje você pode estimular nesse homem que ele seja um provedor. E aí eu não vou conseguir dar uma aula para vocês de como fazer isso aqui, mas eu volto a dizer, lá na comunidade nós vamos ter aula sobre isso. Como estimular o seu marido. Inclusive aí, quem fez a mentoria feminina e produtiva comigo, não, não é essa Bárbara, não, foi a outra Bárbara, Carol, quem mais que está aqui? Lu, né? Elas que fizeram aí a mentoria comigo feminina e produtiva. Lá nós tivemos aula sobre isso, tá? E nós vamos ter na comunidade Mulher Real também aula sobre essas questões, tá bom? Mas aqui eu preciso trazer para vocês pelo menos um entendimento, né? Porque olha para vocês verem, gente, já passou 1 hora e 10 minutos que eu tô falando.
Olha quantas coisas eu já falei aqui. Não dá para tratar tudo só no encontro, né? E aí é importante lembrar, gente, que a capacidade da mãe de substituir o pai de forma eficaz depende de muitos fatores. Então, não se culpe aí se você não der conta disso. Ó, inclui a qualidade de relacionamento mãe e filho, o apoio social disponível, que talvez você não tenha apoio, as circunstâncias individuais, né? E as necessidades emocionais da criança. Lembra lá que eu falei que às vezes a criança não recebe como a gente espera, então depende de como cada indivíduo necessita ou tem sua expectativa. Gente, a criança tem expectativa e nem sempre nós vamos suprir a expectativa da criança, não. Idealmente, é benéfico que a criança tenha modelos positivos de ambos os gêneros na sua vida, mas em muitos casos, as mães que assumem o papel do pai fazem o seu melhor para criar um ambiente amoroso e saudável para o desenvolvimento da criança. Então, Poliana, qual que é o meu papel aí? É isso aqui, gente. É você dar o seu melhor para criar esse ambiente harmonioso, amoroso, saudável, dentro do seu limite. Não é você se desgastar, não é você morrer para poder dar ao seu filho aquilo que o pai não deu. Não é responsabilidade sua. Se você dá conta, faça. Se você não dá conta hoje, se desenvolva para dar. E se de tudo você não der conta, tire essa culpa de você. Mas você pode fazer o seu melhor para conseguir dar conta. Vocês estão compreendendo? Então, assim, hoje, por que que eu consigo dar conta de muitas coisas e não dou conta de tudo? Porque eu me desenvolvo diariamente para isso. Poliana, é fácil? Não é, gente. Só que se tornou leve. Não é aquele peso mais. A maternidade foi muito pesada para mim quando eu estava com minha energia masculina lá em cima, achando que eu tinha que ser pai e mãe. Aí era um peso, por quê? Porque eu estava fora da minha essência, porque eu estava longe do meu papel. Eu estava, porque assim, gente, toda vez que você quer sair do lugar de mãe para ser pai também, você deixa de ser mãe pelo menos 50%. Aí você é 50% pai, 50% mãe. Então você não é mãe e nem pai. Tá igual uma louca tentando dar conta dos dois papéis. Então seja mãe no na máxima porcentagem que você puder ser. E tente suprir algumas funções paternas. Vocês estão entendendo? Mas esse negócio de ser pai e mãe não existe, não. Ou a gente é um ou a gente é outro. E aí, se você for tentar ser pai, vai faltar a mãe. E aí, quando a gente entende isso, a gente pode fazer a escolha de forma mais assertiva e menos pesada, tá? Tá ficando claro para vocês aí, gente? E aí eu trouxe aqui como garantir que os filhos tenham as funções paternas. Gente, garantir a gente não tem de nada na vida. Nem da gente exercer a função materna a gente não tem garantia. Quanto mais de garantir a função paterna. E aí, o que é que nós temos que compreender? Nós não vamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Nós não vamos suprir todas as expectativas dos nossos filhos, que muitas vezes estão até além da realidade. A criança, ela vai criar ali um modelo que ela vê, gente, nos desenhos, nos filmes, que ela vê na família da outra criança, que também ela vê só o externo, só o aparente. Ela não vê a dinâmica familiar. E aí ela vai gerar uma expectativa. Você vai suprir essa expectativa? Não. E nem tem que suprir. Só que nós vamos fazer o nosso melhor, tá? Então, se a minha função é nutrir, eu vou nutrir. Se a minha função é acolher, eu vou acolher. Se a minha função de mãe também é prover, eu vou prover, tá? Mas entendendo que aquilo que eu fizer de função paterna, ó, eu vou fazer de forma consciente. Eu estou fazendo isso aqui, mas era a função do pai. Se eu posso estimular o pai, eu vou estimular o pai. Se eu não posso estimular o pai, eu vou fazer o meu melhor, no meu limite, tá? Eu vejo muitas mães se anulando enquanto mulheres para tentar suprir, tá, o papel do pai. Então, seja a melhor mãe que você puder ser.
Porque quando o seu filho crescer, ele vai ter essas memórias. A minha mãe foi excelente. A minha mãe fez tudo o que ela podia por mim. A minha mãe deu o seu melhor. Agora, o meu pai não deu. O meu pai não foi. E aí, gente, ele vai lidar com as carências dele, igual você está tendo que lidar agora com as carências afetivas do seu pai. Mas a minha mãe, ela foi a melhor mãe que ela podia ser, tá? Então é nisso que nós vamos nos apegar, em fazer o melhor que nós podemos enquanto mães, respeitando a nossa essência, respeitando o nosso lugar. E aí eu te garanto que vai faltar menos coisa na vida do seu filho. As lacunas serão menores, tá? Então, gente, é importante ressaltar que, embora sejam possíveis consequências emocionais da falta de um pai, muitos fatores interagem para moldar o desenvolvimento emocional de uma criança, né? E o apoio dos membros da família, de mentores, figuras de referência, pode ajudar a mitigar, ou seja, amenizar esses efeitos negativos e contribuir para o bem-estar geral da criança. E aí eu queria falar com vocês algo aqui. Ah, não, eu vou falar aqui na próxima página. Como ser uma mãe mais assertiva, tá? Por quê? Nós vamos ser perfeitas, gente? Não. Nós vamos ser 100%, gente? Não. Mas nós podemos dar o nosso melhor e nos desenvolvermos para isso, tá? Ah, Poliana, eu sou uma mãe péssima, eu tô morrendo. Vai se desenvolver então. Se desenvolve enquanto mulher para você ser uma boa mãe. E aqui eu vou falar com vocês uma coisa. Muitas de nós não estamos conseguindo ser boas mães porque o nosso feminino está ferido, porque o nosso feminino está fraco, está frágil, está abalado. E aí a maternidade se torna pesada, porque a maternidade, gente, é algo natural do feminino. Se a sua maternidade está pesada, é porque o seu feminino está abalado. E aí nós precisamos desenvolver isso. Poliana, como que eu faço isso? Ai, gente, aí tem que ser processo. Processo de terapia, processo de desenvolvimento pessoal, que é o que eu estou oferecendo para vocês através da comunidade Mulher Real, de forma muito simples e barata, tá? Porque não tem como, gente, você restaurar o seu feminino sem um processo de desenvolvimento, sem mudança de mentalidade, sem todo dia vocês me ouvir falando isso, sem todo dia vocês olharem para mim ou para outras mulheres que te ensinam, que te inspiram, que te estimulam, sem você caminhar com mulheres que te estimulam nesse processo, que te mostram ali um dia a dia para você falar, nossa, nisso aqui eu preciso melhorar, gente, nisso aqui eu tô falha. Porque eu tive que fazer esse processo, gente. Eu fiquei um ano trabalhando a minha feminilidade. Só que vocês podem trabalhar isso em menos tempo. Sabe por que que eu levei um ano? Porque eu tive que buscar num monte de fonte. Eu tive que fazer curso, eu tive que assistir palestra, eu tive que procurar as lacunas. Eu ia identificando as minhas faltas, eu ia procurando. Mas eu trouxe tudo isso para vocês, eu trouxe na mentoria feminina e produtiva, eu trouxe para a comunidade, tá? Todos os pontos que eu tive que melhorar. Então, eu trouxe tudo para um pacote só, para que você não fique um ano buscando num monte de lugar, gastando dinheiro, investindo em muita coisa. Eu investi em coisas que nem me trouxeram retorno na minha mudança. Mas, gente, tudo que eu queria era me reencontrar, tudo que eu queria era resgatar meu feminino, tudo que eu queria era deixar de ser uma mulher dura, uma mulher rígida, tudo que eu queria era tirar aquele peso das minhas costas que eu sentia e eu nem sabia por quê. Mas hoje, hoje eu sou de fato uma mulher leve. Quem convive comigo vê, quem convive comigo sente isso. Mas é um processo. E vocês também podem viver isso. E eu vivi esse processo e hoje meu propósito de vida é levar outras mulheres a fazer esse processo também. É por isso que eu estou tentando simplificar as coisas, eu estou tentando trazer de uma forma, gente, mais acessível, eu estou tentando trazer de uma forma que eu consiga atingir mais mulheres. Gente, hoje eu me dedico mais tempo da minha vida nesse propósito do que necessariamente no meu trabalho, para poder ganhar dinheiro, suprir minhas necessidades. Deus me chamou para viver por propósito.
E aí é ele que está suprindo as minhas necessidades. Porque, por exemplo, quanto que custa, né, a mensalidade da comunidade? R$ 29,90 esse mês ainda, né? Que eu ainda estou aí com essa oferta para vocês. Mas mesmo assim, mês que vem vai ser R$ 49,90. R$ 49,90 paga o quê, gente? Poliana, por que você não faz de graça? Porque de graça ninguém dá valor. Porque de graça, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui hoje, né? Cadê o chat para eu olhar? Temos 7 pessoas aqui, 8 comigo. Vocês estão vendo que de graça as pessoas não dão valor nas coisas? Então, o que que eu falei? Eu vou cobrar um valor mínimo, até porque eu tenho que manter a plataforma. A plataforma que eu tenho lá do Mulher Real é paga. Então, o valor tem que cobrir pelo menos a plataforma, para eu poder levar esse propósito adiante para mais mulheres possível. Porque eu podia muito bem, gente, continuar só nas minhas mentorias. Porque a mentoria, né, eu consigo focar no assunto, eu consigo dar mais assistência. Na mentoria ali, por exemplo, eu só coloco 10 mulheres no meu grupo de mentoria. Só que eu consigo dar uma assistência pessoal para essas 10 mulheres. Só que ali também eu tenho uma rentabilidade melhor. Mas Deus falou: eu quero que você leve isso para mais mulheres. Vou continuar com as minhas mentorias? Vou. Né? Inclusive, vou lançar uma aí inédita de assuntos que eu não vou trazer para a comunidade, porque eu tenho também que favorecer quem entrar na minha mentoria, né? Mas aqui, gente, eu já consigo desenvolver vocês para estar prontas para a maternidade, para o casamento, para a vida profissional, para tudo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu gosto quando vocês falam comigo. Ei, Flávia, seja bem-vinda. Sua mãe também, Maria Raimunda, né? Uma gracinha elas, estão sempre me acompanhando. Mas e aí, como você é uma mulher mais assertiva, Poliana? Primeiro, aceitando que você não é perfeita e não precisa ser. Gente, eu carreguei minha vida inteira uma capa de ter que ser, né? A menina certinha, a menina perfeita, que era espelho, que era isso. As pessoas colocavam em mim essa expectativa e eu, pela minha necessidade de aprovação que eu tinha, por uma baixa autoestima, né? Eu tinha que ser essa mulher que dava conta de tudo. Hoje, tirei de mim esse peso, gente. Foi o primeiro peso que eu tirei nesse meu processo. Opa, eu não nasci para suprir expectativa de ninguém, nem do meu filho. Eu nasci para cumprir um propósito que Deus me chamou para cumprir. Eu nasci para viver a identidade que Deus me deu. Então, eu vivendo a identidade que Deus me deu e cumprindo meu propósito de vida, automaticamente eu estou suprindo as necessidades do meu filho, não as expectativas. Vocês estão entendendo? Expectativa é uma coisa, gente. Expectativa é da pessoa. Expectativa é o que a pessoa espera. E as nossas expectativas, geralmente, elas são pelas nossas faltas emocionais. Então, por exemplo, né? Se eu tive uma falta aí paterna, qual foi a expectativa que eu coloquei nos homens que entraram na minha vida? De ter que suprir, tá, as carências afetivas que meu pai me deixou. Só que eles não nasceram para suprir as minhas expectativas, né? Então é isso que gera peso. Quando você entende isso, você tira um peso. E aí, qual que é o segundo passo? Então, você precisa se conhecer. Conhecer a si mesma, seus limites, seus valores e suas responsabilidades. Quando você se conhecer, quando você entender sua identidade, quem você nasceu para ser, quais são as suas responsabilidades na vida, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto profissional, e parar de ficar assumindo responsabilidade de todo mundo, você vai tirar o peso das suas costas. E você vai ser mais assertiva na sua maternidade. Então, tem mulher aí que assumiu as responsabilidades do marido, do pai, assumiu a responsabilidade também, né, dos seus pais. Você acha que você tem que cumprir aí a responsabilidade de todo mundo, tem que dar conta da vida de todo mundo, tem que cuidar de todo mundo? Não, para com isso. Eu até brinco assim, né? Tem mulheres aí que estão sendo mães dos maridos.
Esses dias eu conversei com uma, e aí ela estava sendo mãe do marido, mãe dos 3 filhos, e aí, gente, ainda estava sendo mãe do pai e da mãe. Aí todo mundo que aparece na vida dela, ela quer ser mãe. Aí eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa com você. Você pariu só 3 filhos. Você tá lembrando disso? Então você vai ser mãe só desses 3. Para de querer ser mãe de todo mundo. Então você precisa se conhecer, entender seus limites, para você colocar limite nas pessoas também. Para as pessoas parar de ficar escorando em você. Hoje eu tive um café com uma pessoa muito especial. Depois vai fazer parte dos meus processos. E ela foi me contando algumas experiências da vida e o quanto que o marido dela se posicionou depois que ela saiu do lugar de mandar na casa, de dar conta da casa, de ter que controlar a casa. Automaticamente ela falou assim, Poliana, estava assim, eu estava aqui, ele estava aqui. À medida que eu fui chegando, ele foi chegando também. E hoje o nosso casamento está equilibrado, hoje o nosso relacionamento está equilibrado. E agora o nosso filho está conseguindo ver os papéis de forma equilibrada. Quais são os papéis da mulher, quais são os papéis do homem, quais são os papéis da esposa, quais são do marido, quais são do pai, quais são da mãe. Porque existem papéis diferentes, gente. Na comunidade vocês vão aprender isso. Existe o papel de mãe, existe o papel de mulher, existe o papel de esposa, tá? Existe o papel de pai, existe o papel de homem, existe o papel de esposo. São papéis diferentes. Precisamos aprender sobre isso. E outro ponto aqui também, aceitando que você precisa de ajuda. Para de achar que você vai dar conta de tudo que você não vai. Não vai. Daqui a pouco você está surtando, tá tendo um burnout aí, né? Então, assim, ó, aceita que você precisa de ajuda. Poliana precisa de ajuda de quem? Precisa de ajuda do pai, precisa de ajuda do avô, precisa de ajuda de todo mundo. Todo mundo que quiser te ajudar, você precisa de ajuda, tá? Muitas vezes as pessoas querem nos ajudar e é a gente que não aceita, a gente não sabe. Por quê? Faltou paternidade na nossa vida. O que que a gente entendeu? Preciso dar conta da vida sozinha. E aí, o que que acontece? Não sei receber a ajuda de ninguém. Muitas vezes não é as pessoas que não estão te ajudando, é você que não aceita ajuda, você não sabe aceitar ajuda. Eu não sabia, gente. E até hoje é um exercício para mim. Eu aprendi a me virar muito cedo por conta dessas questões de paternidade. Então, até hoje, às vezes a pessoa me oferece fazer algo para mim, e aí eu falo, não, não precisa não. Aí vem na minha cabeça, né? Precisa sim. Ah, ô fulano, pode fazer, por favor, por favor. É um exercício, gente, diário para mim, mas hoje eu aprendi a aceitar. E assim, eu acho muito legal, porque quando a gente se abre para essa mentalidade, os homens que estão perto da gente, né, eles começam a oferecer ajuda. E aí os meus amigos ficam me lembrando. Teve um dia que meu amigo me deu uma, que ele falou comigo assim, Polly, já começa a aprender que isso aí é o homem que tem que fazer. Para na hora que chegar um homem de sua vida, você aceitar que ele faça. E eu, vixe, tá vendo? A gente fica num processo contínuo de desenvolvimento, tá? Como que você vai ter ajuda também? Construindo uma rede de apoio. Gente, eu só dou conta de criar Bernardo da forma que eu crio, porque eu desenvolvi uma rede de apoio. Poliana, mas eu não tenho rede de apoio, né? As pessoas não me ajudam. Me fala aqui, como é que é seu relacionamento com as pessoas? Você sabe se relacionar com as pessoas? Você sabe conversar com as pessoas? Fala a verdade. Ou você é aquela mulher ríspida que acha que todo mundo é obrigado a fazer as coisas para você, que todo mundo é obrigado a te ajudar. Olha só, nós vamos ter uma aula e vai ser, gente, a próxima aula vai ser sobre autocuidado tridimensional. Mas a próxima vai ser sobre relacionamentos. Eu quero ensinar vocês como se relacionar melhor. Eu quero ensinar vocês estratégias para desenvolver a comunicação assertiva. Sem saber se relacionar de forma assertiva, você também não tem rede de apoio. Hoje, gente, tudo que eu preciso fazer, que eu preciso deixar Bernardo, eu tenho gente para contar. E são muitas pessoas. Não é porque eu sou, né, a queridinha, porque eu sou. Não, é porque eu soube desenvolver relacionamento com as pessoas. Então, hoje, as pessoas me honram. Hoje, as pessoas, elas querem me ajudar, elas têm prazer
de me ajudar, tá? Então, nessa aula de relacionamentos, vocês vão aprender várias estratégias simples que vocês podem desenvolver para na hora que você precisar, você tenha com quem contar. Então, agora mesmo, né? Bernardo está em outro local. Por quê? Porque se ele estivesse aqui, ele provavelmente me chamaria aqui no meio da nossa sessão aqui e eu teria que dar assistência e não conseguiria dar 100% de atenção para vocês. Então, precisa construir a rede de apoio. Depois, se desenvolvendo, que é o que eu estou falando com vocês aqui. Nós fomos ensinadas a ser mães? Não. Nós fomos preparadas para a vida? Não. Então, o que que eu vou fazer? Ah, vou ficar me lamentando, vou ficar me vitimizando. Ah, é porque eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo. Não. Se você está aqui comigo, você tem a oportunidade de se desenvolver. Só esse workshop aqui, eu tenho certeza que você já vai tirar muita coisa. Então, sai desse lugar de vítima. Você não é vítima, tá? Aconteceu muitas coisas ruins na sua vida? Aconteceu. Mas enquanto você ficar no lugar de vítima, você não vai se mover, a sua vida não vai mudar. Por quê? Autorresponsabilidade. Ou você se responsabiliza para mudar a sua vida a partir de agora, ou vai permanecer como você está e vai continuar reclamando da vida. Então, gente, eu fiquei sozinha no mundo com uma criança de 6 meses de idade, tive o meu projeto de família falido, tive as minhas expectativas frustradas, tá? Mas eu podia ter ficado naquele poço emocional lá, que eu estava no início, me lamentando, me martirizando, mas eu decidi ser protagonista da minha história. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Então, tem jeito? Tem. Basta a gente se posicionar. E hoje, gente, talvez você não queira estar comigo na comunidade, que custa só R$ 29,90. Mas tem muito conteúdo gratuito na internet. Tem muitas mulheres de histórias ainda mais, assim, como se diz, mulheres que cresceram mais do que eu para ser um testemunho para você, para ser um modelo para você. Então, para de ficar se lamentando. A energia que você gasta se lamentando é a energia que você poderia estar gastando se desenvolvendo. Isso eu te garanto, tá? E se conectando com mulheres que te inspiram, mulheres que te estimulam, mulheres que te jogam para cima. Então, hoje, gente, eu me conecto de forma intencional com mulheres que podem me ajudar. Às vezes ela nem sabe, mas eu estou olhando para ela, eu estou modelando ela e eu estou crescendo na vida. Então, eu não fiquei parada, eu não fiquei sozinha, eu não fiquei me escondendo. Sai desse esconderijo, mulher. Para com isso. Deus te deu a mesma capacidade que ele deu para mim. Se eu conseguir levantar e dar a volta por cima na minha história, você também consegue. E hoje eu sou uma inspiração para você, eu sou inspiração para muitas mulheres. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver quanto que tá agora. Tem 4.818 pessoas me seguindo agora no Instagram. Na hora que chegar em 5.000, eu vou postar um vídeo para vocês. Só esse último mês foram quase 2.000 mulheres entrando no meu perfil. Sabe por quê? Por causa da minha história de vida. Porque elas se conectaram comigo. Se eu tivesse passado por tudo isso e não tivesse dado a volta por cima, não teria essas mulheres me seguindo. Antes de eu me posicionar, eu tinha ali, acho que menos de 2.000 pessoas me seguindo, que eram pessoas que me conheciam de fato. Quando eu comecei a me posicionar, gente, as mulheres têm vindo para o meu perfil. E lógico, eu estou impulsionando meus vídeos justamente por isso, porque meu propósito tem que ir mais além. Só que a pessoa, ela não entra e começa a me seguir do nada. Ela me segue porque ela está vendo uma história de vida, porque ela está se conectando com a minha história, porque ela está vendo que o que aconteceu comigo pode acontecer com ela. É isso que vai acontecer na vida de vocês quando vocês acordarem, se desenvolverem, se conectarem de forma intencional com outras mulheres, e aí sim vocês vão ver o negócio acontecendo. Glória a Deus, Bárbara. Eu entendi meu propósito, gente. Nada do que eu vivi foi à toa. Nada do que eu vivi foi por acaso. E por eu ter ressignificado isso, hoje vocês estão aqui. E além de vocês, eu quero impactar milhares de mulheres. Eu não vou parar, eu não vou me cansar até que Deus fale: tá bom, filha, você já fez o que tinha que ter feito, tá ótimo. Mas enquanto ele não falar isso comigo, eu vou até o fim.
A minha história tem um peso muito grande, a sua também tem. Você precisa ressignificar a sua história. E aí sua vida vai ficar leve, porque quando a gente vive uma vida de propósito, gente, não é que a gente não tem problema, não. Eu tenho problema igual você tem, eu tenho desafio igual você tem, eu tenho conta para pagar igual você tem. Tem dia que eu tô cansado igual você fica, tem dia que eu tô triste igual você tá, tem dia que eu sinto falta de alguém igual você sente. Mas é o nosso propósito que nos mantém firmes, de pé, com paz de espírito. É o propósito. E é isso que eu ensino para as minhas alunas, para quem caminha comigo. Eu estou o tempo inteiro falando sobre isso, até que uma hora entra na cabeça da pessoa, ela entende e ela começa a viver também, o propósito, tá? Isso mesmo, o propósito é o nosso combustível, né, Bárbara? Bárbara me acompanha, gente. Antes de eu começar a me posicionar, né, Bárbara, na internet, Bárbara me conheceu casada, Bárbara me viu, né, no meu período ali de separação, e Bárbara me segue hoje, né? Quem sou eu, Bárbara? Eu sou essa de hoje, não a de 5 anos atrás, né? E tenho muito, gente, muito orgulho de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. Poliana, se fosse para passar tudo, né? Se hoje você pudesse escolher para viver o que você vive hoje, passaria. Porque se hoje eu posso impactar a vida de uma mulher, já vale a pena, gente. Só que assim, Deus tem me colocado no caminho de muitas mulheres. Todos os dias eu recebo um depoimento de alguma mulher. Eu vou postar amanhã para vocês verem o depoimento de uma mulher na minha caixinha de perguntas. Que assim, gente, eu me emocionei na hora que eu li. Eu vou ler para vocês aqui. Eu perguntei lá, né, em que eu ajudo vocês aqui no meu perfil. E ela respondeu: ver suas mensagens alivia a dor do meu coração. Eu tenho depressão com pensamentos suicidas. E ver suas mensagens, né? Não deu para ver o restante que ela escreveu, mas provavelmente, né? Ver o que eu posto aqui é o que tem impedido ela de desistir da vida. Vocês querem mais do que isso? É esse tipo de depoimento que eu recebo. Então, eu vou parar como? Esse é meu combustível, gente. É ver que a minha vida, a minha mensagem, quem eu me tornei por causa da minha história, por causa da minha derrota, né? Lá, por causa da minha história de fracasso, é essa mulher que eu me tornei. E é essa mulher que tem estimulado mulheres como essa a não desistir da vida. Então, eu queria que isso fosse para você um estímulo, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Você não nasceu para ser mãe. Essa é apenas uma das missões que você recebeu na sua vida. E que eu tenho certeza que se desenvolvendo você vai cumprir de forma assim excelente, na medida do seu possível, do que você tem para dar, tá? Mas você não nasceu para ser só mãe, você nasceu para muitas outras coisas. Ser mãe é apenas uma dessas funções. Que isso te tire o peso da maternidade, o peso de ter que ser pai para os seus filhos, mas que isso te leve a um entendimento que você precisa descobrir quem é você, porque é quem é você que vai fazer você ser uma mãe melhor, você ser uma profissional melhor, você ser uma mulher, uma esposa melhor. Quem é você vai trazer o seu propósito de vida e vai te trazer o combustível para você se aperfeiçoar e ser melhor a cada dia, para poder transbordar no mundo aquilo que Deus colocou em você. É algo diferente do que ele colocou em mim. E você também precisa transbordar isso para o mundo, tá? Então, gente, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Se alguém tem alguma pergunta, tá na hora de fazer. Se alguém tem alguma consideração, tá na hora de fazer. Mas eu espero que hoje vocês estejam saindo daqui com o coração mais leve, com menos peso de responsabilidade, de ter que ser pai. Vocês não precisam disso. Sejam vocês. Se descubram. Descubra a identidade de vocês, o propósito de vida e se aperfeiçoem a cada dia, porque aí eu tenho certeza que vocês serão ótimas mães. Então, assim, hoje eu não sou uma mãe perfeita para Bernardo,
Mas é tão bonitinho, gente. Ele fala para mim todos os dias: Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Então eu sei que eu não dou conta de tudo, que eu não faço tudo, que vai faltar, né? Até me emociono para falar. Mas assim, que vai faltar algumas coisas na vida dele. Mas eu não preciso suprir, porque eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser, assim como vocês. E o principal, gente, essa paternidade que nos faltou, é Deus que supre em nós. Então, se conhecer é você se conectar com Ele. Quem está comigo aí durante as aulas, quem está comigo aí durante tudo que eu falo sobre isso, né? Sobre a identidade e que a gente só consegue estabelecer essa identidade quando a gente se relaciona com quem nos criou, com aquele que colocou uma essência em nós. E é ele que afirma a nossa identidade. Então, por mais que a gente busque nos processos de autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, sim, gente, essas são ferramentas riquíssimas para ajudar vocês, mas nada substitui o que Deus reafirma em nós. Nada substitui o que Deus colocou em nós. E é esse relacionamento diário com Ele. Porque ainda que o nosso Pai não tenha nos dado isso, mas o nosso Pai Celestial está disponível todos os dias para reafirmar quem nós somos e para dar a nós, tá? Tudo isso que faz falta para preencher esse vazio é Ele que preenche, tá? Lu tá com o coração mais leve. É muito bom, né, Lu? Bárbara, a certeza de que fazemos o nosso melhor não gerará em nós nenhuma sensação, né, de culpa ou frustração futura. Flávia tá falando, né? Conhecer você mudou meu mundo para melhor. Que bom, Flávia, eu fico muito feliz, né? Gente, então é isso. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Espero de verdade que eu tenha contribuído aí de alguma forma, tá? E não deixem, né, de se desenvolver e também de compartilhar isso com outras pessoas. Lília falando, eu criei os meus, mas sinto culpa porque sei que faltou muito para eles. Mas saiba, Lília, que você não deu porque você não deu conta, porque você não teve, porque você não recebeu. Né? Então a gente precisa se perdoar também, né? Porque o que eu não fiz é porque eu não dei conta, eu não pude, tá? Compartilhem, gente. Eu vou deixar salvo, tá? Eu vou deixar salvo esse workshop, vou colocar lá no grupo. Aquelas pessoas assim que vocês viram que não entraram, pode pegar, compartilhar, fala, olha, você precisa muito ouvir isso aqui, tá? Isso aqui mudou algo em mim, e isso pode mudar em você também. São muitas mulheres carregando esse peso. São muitas mulheres se culpando pelo que não dão conta de fazer. São muitas mulheres se culpando porque não conseguiram manter um casamento, porque não conseguiram manter uma família para os seus filhos. Muitas mulheres, gente. Eu escuto isso todos os dias. Então, essa mensagem traz leveza para o nosso coração e a certeza do que nós fomos criados para fazer. E é nisso que nós vamos nos aperfeiçoar para poder suprir nos nossos filhos. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Quem ainda não está na nossa comunidade, tá? Lá no link da minha bio, você consegue acessar a comunidade. Se precisar, pode me chamar aqui também no particular, que eu mando para vocês, mas vale a pena, gente. E assim, o meu compromisso é entregar o meu melhor para vocês a cada semana, tá bom? Então, beijo e até a próxima, gente. Ai, Lu, beijão. Vocês também são presentes de Deus para mim e são o alvo do meu propósito. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.